pessoal, então vamos para o segundo vídeo sobre hipótese de pesquisa. Continuamos discutindo a estrutura dos projetos de pesquisa. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela. Então vamos aqui para a segunda parte dessa discussão sobre hipótese de pesquisa. Bom, gente, inicialmente eu queria destacar, né, a gente pode trazer aqui só de maneira sistemática, quais são as fontes para a formulação das hipóteses de pesquisa. A gente sempre deve ter em mente que qualquer possível resposta para uma pergunta de pesquisa, ela pode vir de diversas fontes. E explorar essas fontes de pesquisa é interessante porque, caso a gente tenha clareza do nosso problema de pesquisa, mas as possíveis hipóteses não estejam tão claras assim, as relações entre as variáveis que a gente está investigando não sejam assim tão óbvias, esse slide aqui pode ser bem interessante para ajudá-los, né? Bom, uma primeira fonte comum para formular a hipótese é a simples observação. Muitas vezes a gente vai tentar desenvolver algum tema de pesquisa que tem uma relação direta com a nossa organização, ou o nosso processo de trabalho, ou um campo de estudo que a gente já tenha um certo acúmulo. Então, a observação, nesse caso, a própria experiência, ela pode ser uma boa conselheira em relação a possíveis respostas para a nossa pergunta de pesquisa. É interessante aqui só destacar que, apesar da gente o tempo todo defender e destacar o papel que o referencial teórico tem para a formulação de hipóteses e para qualquer outra etapa do projeto de pesquisa, a observação também é relevante, tendo em vista que a hipótese será testada. Então, eu não preciso, e isso é muito importante, eu acho que talvez não tenha ficado tão destacado no vídeo anterior, é importante que a hipótese seja testável e não necessariamente ela precisa ser a hipótese, entre aspas, certa. Tá? A gente não precisa acertar formulando a nossa hipótese. Né? Isso é muito importante. Um trabalho científico, né, um trabalho de investigação como a dissertação de mestrado, pode concluir ao final da pesquisa que um determinado programa governamental que foi avaliado não é eficaz, tá? Ele não é suficiente para atingir os objetivos pretendidos. Isso significa que a nossa pesquisa foi um fracasso? Pelo contrário, a gente testou uma hipótese e chegou à conclusão que a hipótese de que o programa funcionava, ela pode ser refutada. Então, a nossa investigação, ela é adequada ou não de acordo com o método e com o desenho da pesquisa que foi realizado, não em relação ao resultado. Tá? Isso é muito importante e, de fato, inclusive as organizações que estão financiando a participação de vocês no mestrado profissional, elas têm que ter essa clareza. A melhor resposta que elas podem ter é uma resposta que passe pelo crivo da investigação científica, não o que elas querem ouvir. Tá? Isso realmente é um ponto importante. Resultados de outras pesquisas, portanto, podem ser um elemento importante quando a gente pensa hipótese de pesquisa, né? Ou seja, a gente pode se basear em investigações anteriores e formular hipóteses semelhantes. Né? Se eu tenho, por exemplo, estudos anteriores dizendo que em diversas regiões do país a diminuição da violência diminui também a evasão escolar, quando eu for realizar a pesquisa aqui para o GDF, por exemplo, ou para a cidade de Salvador, na Bahia, eu posso sim me basear em outras pesquisas para dizer que a minha hipótese de pesquisa é de que a diminuição da violência vai diminuir também a evasão escolar. Tá? Portanto, teorias são importantes, e aí o referencial teórico tem um papel fundamental, e em conjunto com a questão da observação que a gente já destacou, muitas vezes a própria intuição pode ser importante, né, nesse processo de testar hipóteses. Vocês lembram da discussão que a gente fez sobre o senso comum?
né? Ele é bastante útil para uma série de questões da nossa vida, mas ele não funciona muito bem quando a gente vai tratar de questões muito específicas e que podem apontar para respostas que a gente não esperava, né? Nesse caso aqui, trazer a observação e a intuição para a formulação de hipóteses como fontes significa só dizer que a gente pode sim considerar respostas que nós próprios tenhamos a impressão, né, a intuição de que elas são adequadas, contanto que possamos realizar de maneira adequada a investigação científica, né? A questão central aqui é realizar uma boa investigação científica para testar essas hipóteses, né? Mesmo que elas venham de fontes muito subjetivas, nesse caso aqui, como a própria experiência, ou que venham de fontes externas, já validadas de outras pesquisas científicas ou da teoria. Uma outra questão que é muito comum quando a gente discute hipótese é se a gente tem, então, uma hipótese básica, hipóteses secundárias, ou mais de uma hipótese, ou então a figura das hipóteses rivais, né? Eu trouxe para esse segundo vídeo um exemplo que eu acho que é muito ilustrativo sobre hipóteses rivais. Então, como qualquer dificuldade sentida, compreendida e definida, o problema de pesquisa ele vai necessitar de uma resposta que é provável e também provisória. Quando a gente traça uma hipótese central, ela é a nossa hipótese básica. Essa é a afirmação que nós escolhemos como a mais provável, né? Vamos dizer assim, se fosse numa aposta, né? Nós estamos apostando nessa resposta como a resposta que de fato corresponde, né, uma determinada solução, né, ou que explica melhor um determinado problema de pesquisa. No entanto, isso não impede que a gente possa explicitar que outros trabalhos testaram outras hipóteses, ou, dependendo do fôlego do nosso trabalho, né, isso pode acontecer na dissertação de mestrado, mas o provável é que isso aconteça com mais frequência nas teses de doutorado ou em trabalhos de mais longo fôlego. A gente pode dizer sobre hipóteses rivais, né? São afirmações complementares que significam outras possibilidades para o problema de pesquisa, né? Como a gente já discutiu na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, a realidade social ela é complexa, dificilmente a gente vai ter uma única causa para um determinado problema, uma única resposta para uma pergunta, e outras respostas são possíveis. E muitas vezes a gente pode, dependendo do escopo, das condições de trabalho que a gente tem, testar essas outras possibilidades de resposta, né? Ou seja, a gente vai assumir aqui essas outras hipóteses secundárias para responder um determinado problema de pesquisa, né? E o exemplo que eu vou discutir agora é de uma obra clássica na área de desenvolvimento econômico, então tem uma relação direta com o nosso mestrado, Porque as Nações Fracassam, escrita pelo Daron Acemoglu e pelo James Robison, e basicamente os autores vão discutir as razões para o fracasso ou a prosperidade das nações. E aí eles vão se dedicar a uma pergunta que é bastante complexa, ao mesmo tempo que é muito instigante também, de tentar mapear quais são as explicações para o desenvolvimento econômico, né? Afinal de contas, como é que algumas nações conseguem alcançar níveis altos de desenvolvimento econômico e manter esses níveis ao longo do tempo, isso também é uma dimensão importante, e outras nações eventualmente conseguem se desenvolver com alguma rapidez e fracassam posteriormente, ou são exemplo de um fracasso constante no desenvolvimento de riqueza, né? Na produção de riqueza e prosperidade. Bom, o primeiro ponto que eles vão discutir é em relação a uma hipótese geográfica, né? Então, vejam que eles já estão tratando de hipóteses rivais, né? Então,
o que causa, o que explica desenvolvimento econômico, né? Fracassos e sucessos em relação ao desenvolvimento. Uma primeira hipótese que eles vão discutir é a hipótese geográfica. Ela foi formulada por Montesquieu, que é o mesmo filósofo que discutiu os, o, na verdade, elaborou, né, uma discussão sobre a divisão entre três poderes, né? Então ele é conhecido na ciência política por essa discussão que é a base, né, da divisão entre executivo, legislativo e judiciário, essa divisão entre poderes, mas ele também formulou uma hipótese sobre o desenvolvimento econômico e um pesquisador mais recente, que é o Jared Diamond. Então, qual que é a hipótese? Né? É que as regiões do globo determinariam o desenvolvimento econômico. Né? Isso é muito comum porque, em geral, os pesquisadores, até o próprio senso comum, né, observa um desenvolvimento econômico mais acentuado nas regiões temperadas. Né? Então, a gente poderia pensar numa associação entre clima e desenvolvimento. Né? O que os autores, o Acemoglu e o Robson, vão discutir é que essa hipótese ela é inconsistente ao teste empírico ao longo do tempo. Né? Se a gente pensar num período pré-colombiano, a zona tropical ela abarcava ali um conjunto bastante rico, né, de experiências bem-sucedidas de desenvolvimento econômico, pelo menos de organização social. Né? Ela abarcava impérios complexos como o Império Inca e Azteca, algumas sociedades nativas nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina e no Chile, que hoje em dia estão em regiões temperadas. Essas sociedades nativas eram muito menos complexas e muito menos desenvolvidas que esses impérios incas e astecas que estavam em regiões tropicais. Tá? Então, a gente pode, de algum modo, observar o mundo hoje em dia e ainda assim, né, tentar corroborar essa hipótese geográfica, mas ela é muito inconsistente ao longo do tempo, se a gente considerar esses dois impérios que estavam na região tropical e essas sociedades menos avançadas em países de zona temperada. E essa hipótese também ela não é adequada porque ela não vai explicar variações na apropriação de recursos naturais e tecnológicos no mesmo continente. Né? Então, o Robson e o Acemoglu eles vão citar que a China e a Índia possuem enorme diversidade de recursos naturais e concentram boa parcela da pobreza mundial. Né? De algum modo, a gente tinha essa suposição de que reunir recursos naturais seria uma forma de produzir crescimento econômico. Isso não necessariamente é verdade, né? E a gente pode pensar também em alguns países que estão hoje em dia na zona tropical, como Singapura e boa parte da Austrália, e são países desenvolvidos. Né? Então, a partir dessas considerações, eles refutam a hipótese geográfica. A gente pode pensar também numa hipótese cultural. Essa hipótese foi formulada principalmente por Max Weber, que é o mesmo autor que discute a burocracia. Quando a gente estuda sobre burocracia, formas de dominação, ele é muito citado, é um sociólogo alemão, e ele fez uma investigação sobre a importância do protestantismo para o desenvolvimento do capitalismo, né, da ética protestante para o desenvolvimento do capitalismo. Embora a gente tenha alguns países que corroboram essa hipótese, como a Inglaterra e a Holanda, países de tradição católica também alcançaram bons níveis de desenvolvimento econômico, e países com outras tradições, como o budismo, no caso do Japão e da Coreia do Sul, também alcançaram prosperidade. Claro que a gente pode imaginar que alguns aspectos culturais tiveram uma importância para o desenvolvimento econômico ao dar suporte
a instituições extrativistas, mas, de qualquer modo, não necessariamente a cultura foi a principal responsável pelo desenvolvimento dessas nações, né? E aqui eles citam, né, a importância da religião, da ética nacional, tradições africanas ou latinas que também vão influenciar o processo de desenvolvimento econômico, né? Claro que a gente pode pensar em relações. O próprio Max Weber, quando discutiu a relação entre ética protestante e desenvolvimento econômico, ele se referia muito ao nascimento, né, de uma ética que servisse ao capitalismo. Então, o estudo dele tem uma importância contextual, né, importante. Ele está se referindo àquele momento de nascimento, e, é claro, a gente pode pensar também alguns aspectos culturais que impedem o desenvolvimento, né, que é essa associação a instituições extrativistas, né, que vocês vão ver logo mais, seriam instituições não adequadas à produção econômica, ao desenvolvimento econômico. Então, levando em consideração principalmente que outras tradições culturais podem estar associadas à prosperidade econômica, eles refutam, né, apresentam muitos impedimentos para que a hipótese cultural seja relevante para explicar o desenvolvimento das nações. Por fim, ele vai discutir também a hipótese da ignorância, que é uma hipótese bem interessante. Normalmente, os organismos internacionais vão pensar dessa forma, o FMI, o Banco Mundial, por isso que eles se dedicam, inclusive, à produção de relatórios que são muito bons, em geral, para exatamente diminuir esse gap em termos de apropriação do conhecimento por lideranças de países em desenvolvimento. Mas, de, de muitos modos, a gente pode imaginar que essa é uma visão um pouco inocente, um pouco crítica, né? Porque não é só vontade política que importa para a produção de desenvolvimento econômico. E ele vai dar o exemplo de Gana, né, do Kofi Buzia, que introduziu uma série de mudanças econômicas em prol do desenvolvimento econômico, né? E ele sofreu uma série de sanções políticas, inclusive causando uma enorme instabilidade política e depois um golpe militar, né? Então eles vão discutir esse caso aqui de Gana. Em 1971 houve esse acordo com o FMI para extinguir uma política que há muitas evidências, né? Inclusive a gente passou por esse trauma durante a década de 80 do controle de preços, né? Isso causa carestia, isso vai diminuir a oferta de produtos no mercado e não vai diminuir a inflação, né? Essa é uma forma, na verdade, de postergar o problema, né? De empurrar o problema com a barriga. No entanto, quando o Kofi Buzia introduziu essas mudanças em Gana, ele desestabilizou os arranjos políticos que mantinham, né, instituições extrativistas, né, que mantinham grupos de interesse, e esses grupos de interesse se organizaram e promoveram um golpe, né? Então, não é só uma questão de saber o que é mais adequado ou não, a implementação das soluções pode ser bastante complexa, né? Por fim, o que eles vão defender nesse caso, né, que é, na verdade, a hipótese que eles vão testar ao longo do livro inteiro, né? Então, esse é logo no início, ele discute essas hipóteses rivais e ele vai depois utilizar todos os outros capítulos para testar e apresentar essa hipótese aqui, que é a hipótese institucional. Segundo eles, o que de fato leva à maior prosperidade econômica são instituições econômicas inclusivas, né? São instituições como a propriedade privada, segurança jurídica, condições igualitárias, e a possibilidade de, como o Schumpeter argumentava, de produzir destruição criativa, né? Ou seja, as empresas elas devem se arriscar e empresas menos produtivas devem ser
substituídas por empresas mais produtivas e deve haver também espaço para inovação, né? Então, esse seria um conjunto de instituições positivas nesse sentido, acompanhadas por instituições políticas inclusivas, né? Ou seja, a existência de um parlamento, a possibilidade de restringir o poder do governante, uma sociedade civil vigilante que acompanhe as decisões que são tomadas e a possibilidade de checks and balances, né? É claro que esses mecanismos vão se tornar mais explícitos com o aperfeiçoamento das democracias, mas a gente pode pensar desde, enfim, qualquer tipo de regime político, ele pode ter algum tipo de compartilhamento de poder, né? A ideia é essa, né? É a possibilidade de uma organização plural, né, que permita a inclusão de diversos pontos de vista, né? Claro que esse processo ele vai se dar em uma série de conjunturas críticas, né? Ou seja, há momentos em que a sociedade deve se organizar para defender a maior restrição do poder, né? E para evitar tiranias, ou, por outro lado, né, da perspectiva econômica, para evitar que haja monopólios e que esses monopólios interrompam ciclos de desenvolvimento econômico. Decisões passadas influenciam decisões futuras, é o significado de pair dependence, e a gente pode pensar, no caso, em instituições políticas extrativistas, né? São essas organizações que, de fato, vão concentrar poder e vão utilizar esse poder para enriquecer alguns grupos de interesse, como eu discuti rapidamente no caso de Gana. Elas podem até promover crescimento econômico, mas esse crescimento econômico vai ter limite, ou seja, ele vai alcançar um determinado patamar. Depois desse patamar, os países vão praticamente bater num limite, né, em que eles não consigam mais se desenvolver, né? Então, essa tem um caráter da sustentabilidade desse processo ao longo do tempo. E o interessante é que ele vai utilizar eles, né, os autores vão utilizar essa hipótese institucional e vão testar vários episódios históricos que vão da pré-história, né, por isso que eu comentei que, de fato, a gente pode ter desde uma organização tribal, né, em que a gente tem ali um líder, mas esse líder tem que compartilhar poder com outros líderes que o impedem, né, de ser um ditador naquela sociedade, até o século XX, né? Então, eles vão discutir como é que a utilização dessas duas perspectivas, tanto instituições inclusivas do ponto de vista econômico como do ponto de vista político, são importantes para explicar o desenvolvimento econômico. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro. Esse exemplo é um pouco mais extenso, mas eu acho que ele vai mostrar de maneira bem didática como é que a gente pode pensar não só uma, mas várias hipóteses para responder uma única pergunta de pesquisa, que nesse caso aqui é o que diferencia países com sucesso ou com fracasso no desenvolvimento econômico, né? Espero que isso seja suficientemente claro, né? Mas é claro que no desenvolvimento do projeto de pesquisa vocês não precisam lançar mão de hipóteses rivais, vocês podem discutir, apresentar uma única hipótese e investigar essa única hipótese ao longo do trabalho.